Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu criei esse personagem no Adobe Illustrator. Vamos começar pelo rosto. Eu vou fazer aqui o formato mais ou menos assim do rosto dela. E para o cabelo eu vou fazer algo mais ou menos assim. Vou pintar com essa cor e mandar lá para trás. Para fazer o olho eu vou fazer um círculo, mais ou menos assim. Vou pintar de branco. Vou copiar esse círculo, Ctrl C, Ctrl F, diminuir um pouco e vou pintar com essa cor mais escura que é o preto aqui na nossa ilustração. Vou fazer mais um círculo, vou pintar de branco e vou posicionar aqui desse jeito, para ser o brilho do nosso olho. Vou posicionar aqui desse jeito. Eu vou copiar esse círculo, Ctrl C, Ctrl F, vou jogar para cima e vou, com a ferramenta caneta, vou desenhar aqui mais ou menos esse formato aqui. Vou pintar de lilás, selecionar esse objeto que eu acabei de criar, o círculo e o círculo, e vou selecionar essa opção aqui, interseção. Está feita a pupila do personagem. Com a caneta eu venho e desenho aqui a olheira dela, retiro o preenchimento algo mais ou menos assim. Desse jeito. Com a caneta novamente eu venho e faço os cílios. Shift W, eu modifico aqui o formato desse jeito aqui. Ajuste aqui a posição. Desse jeito. Ferramenta caneta. Com a caneta eu venho aqui e faço a sobrancelha dela. Aumento um pouco o traçado. E com a ferramenta Shift W eu ajusto aqui. Agrupo tudo. Copio para o lado. Aperto a tecla O, Enter, 2 vezes. E eu duplico esse olho. Duplicando o olho da Wandinha. Posiciono aqui mais ou menos onde eu quero. Entro aqui nesse grupo e ajusto a posição do olho. Deixa eu ajustar aqui a sobrancelha também. Jogo esse olho para cima. Tá pronto o olho da Wandinha.
Agora eu vou fazer a franja dela. Vou fazer assim um formato parecido com uma asa. Vou pintar com essa cor aqui. E faço alguns ajustes. Deletar esses pontos que eu não preciso. E faço aqui alguns ajustes para que fique da melhor forma. Desenho aqui o outro lado. Deleto alguns pontos e ajusto da melhor maneira. Diminuo um pouco essa aqui e posiciono aqui mais ou menos e venho ajustando aqui. Vou ajustar esse cabelo. Diminuir um pouco o formato da cabeça dela. Tá muito grande. E aqui o formato do rosto dela também. Eu vou só pegar aqui as sobrancelhas e jogar aqui pra cima. Vou pintar ela de um preto. Tá de preto. E tá feito aqui o rostinho dela. Só preciso de alguns ajustes. Para fazer o corpinho dela, vou desenhar aqui um formato mais ou menos assim. Vou jogar para trás, posicionar aqui mais ou menos atrás da cabeça. E agora eu vou selecionar o branco e vou fazer aqui essa parte da roupinha dela. Joga para trás. Para fazer a mãozinha dela, eu vou fazer aqui um formato desse jeito, pintar de branco, fazer aqui a parte de baixo, assim. Agrupa tudo. Tá feita a mãozinha dela. Vou posicionar aqui mais ou menos aqui. E para fazer a separação da mão dela do corpinho, eu venho com a ferramenta caneta
e desenho aqui um contorno. Inverto as cores e retiro o preenchimento e jogo esse contorno para trás da mão dela. E do mesmo jeito que eu fiz esse contorno para separar aqui o braço do corpo dela, eu venho fazendo com a ferramenta lápis as linhas aqui para separar a trança dela. Agrupo tudo e jogo, posiciono aqui mais ou menos e jogo para trás do rosto dela. Vou copiar essa trança, vou deletar esses objetos. Deixar tudo da mesma cor. Vou refletir. Ó, Enter. E vou colocar aqui mais ou menos assim. Ferramenta caneta para fazer o sapato dela. Fazer mais ou menos aqui esse formato. Pintar de branco. Vou selecionar aqui a meia e vou ativar essa opção aqui, pintar dentro. Ferramenta lápis. Vou selecionar a cor roxa, inverter e vou tirar o preenchimento. E vou fazer aqui com a ferramenta lápis umas linhas aqui da meia, dessa forma. Vou jogar para trás e vou fazer o sapato dela. Mas antes deixa eu posicionar ela mais para cima aqui. Ok. Para fazer o sapato, ferramenta caneta, desenhar aqui o formato do sapato. Desse jeito. Vou pintar essa cor aqui e com a ferramenta lápis eu venho e desenho esse shape. Fazer um retângulo, pintar de branco e vou editar aqui o formato desse retângulo. Mais ou menos assim. Desse jeito. Vou eliminar esses pontos que eu não preciso. E vou fazer o brilho aqui com a ferramenta lápis. No sapato dela. Vou agrupar isso aqui tudo e vou copiar aqui pro lado.
vou refletir e vou jogar lá para trás desse jeito. Aqui do lado eu vou desenhar a garrafa da poção mágica que ela está segurando. Vou agrupar tudo, posicionar aqui mais ou menos perto do corpinho dela. Fazer aqui um formato mais ou menos assim. Vou pintar de roxo. Vou tirar o contorno e vou diminuir a opacidade. Opa. Desse jeito. Vou fazer mesma coisa desse lado. De roxo, dessa forma. Vou ajustar aqui essa sobrancelha dela, diminuir um pouco. Desse jeito. E para fazer o background, para fazer os detalhes, eu vou fazer um retângulo aqui. Vou arredondar os cantos. Vou pintar de verde e vou jogar atrás de tudo desse jeito. Vou copiar, diminuir aqui o tamanho. E vou fazer mais uma cópia aqui para baixo, desse jeito. Vou pintar esse de roxo. E agora, com esse quadrado selecionado, eu vou ativar a opção desenhar dentro. E com a ferramenta lápis, eu vou vir aqui desenhar algumas árvores. Pintar de preto e vou só copiar aqui e reposicionar da melhor maneira. Desse jeito. Vou copiar aqui essa árvore. Vou selecionar esse retângulo, desenhar dentro. Vou apertar Ctrl V
E ele já vai copiar a árvore dentro do retângulo. Desse jeito. Com a ferramenta lápis, vou desenhar aqui o formato, esse shape aqui mais ou menos. Vou pintar de roxo. Com a ferramenta lápis selecionada, eu vou desenhar aqui um morcego. Vou pintar de roxo e vou ajustar aqui o formato dessa forma. Vou fazer um círculo, pintar de branco. Eu vou copiar esse círculo, Ctrl C, Ctrl F, e vou desenhar com a ferramenta lápis uma pupila para ele. Vou pintar de roxo, vou selecionar o círculo e a pupila e selecionar a opção interseção. Vou fazer esse objeto. Vou eliminar aqui esse ponto. Vou copiar esse círculo e vou pintar ele preto. Posicionar aqui mais ou menos desse jeito. Vou agrupar tudo. Vou copiar aqui do lado e vou mandar. E vou mandar esse olho para cima. E vou mandar esse olho para cima, né? Desenhar aqui a boquinha do morcego. Tirar o preenchimento. Vou selecionar esse shape e vou fazer a asa dele. Desse jeito. Vou ajustar aqui a asinha desse morcego.
Tá feito o morceguinho. Vou copiar esse morcego aqui pro lado. Ó, pra refletir. Vou diminuir um pouco o tamanho dele. E vou mudar aqui a posição do olhinho dele. Ferramenta elipse. Vou desenhar um círculo, pintar de branco. Clicar 2 vezes nesse círculo. Fazer mais um círculo. Vou inverter as cores e tirar o contorno. Tirar o contorno. Vou fazer uma cópia. Com a ferramenta caneta eu vou fazer aqui um triângulo. Vou pintar de branco. Vou tirar o contorno e vou selecionar essa opção aqui, menos frente. Vou fazer a mesma coisa com esse círculo aqui. Pintar de branco, tirar o contorno, selecionar os dois, menos frente. Vou fazer aqui com a ferramenta lápis a bochechinha. Mais uma bochecha aqui desse lado. Fazer uma sobrancelha. Desse jeito. Com a ferramenta lápis eu vou fazer uma boquinha. Com a ferramenta lápis eu vou desenhar aqui o formato da boca. Desse jeito. Para fazer os dentes eu vou com a ferramenta caneta eu vou desenhar aqui os dentes dele. Vou ajustar aqui. Selecionar esses três, menos a boca. Vou selecionar essas 3 linhas e vou diminuir um pouco a espessura desse contorno. Para fazer as crateras da lua, eu vou usar a ferramenta caneta. Vou desenhar aqui esse